amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula, essa que será sobre Entendendo o Design Responsivo. Vamos lá! Um site, ele pode ser visto de diversas formas e em diversos contextos, e é para isso que ele deve estar preparado. O design responsivo, portanto, vem para dar conta de uma coisa que a gente já vem pensando há bastante tempo no mundo mobile, quando a gente está pensando no mundo mobile, que era exatamente a adaptação para a tela pequena. Antes, a gente precisava trabalhar os sites a partir de cada uma das plataformas. A gente precisava ter um site para os dispositivos normais, os computadores, desktops, etc. A gente precisava ter um site para o celular, né? E a gente precisava ter um site para tablet, se a gente quisesse ter uma boa experiência de usuário para todos os dispositivos que a pessoa, independente do dispositivo que a pessoa tivesse acessando esse site, né? Agora, ao invés de criar esses dois ou mais sites separados, um para celular, um para tablet, outro para desktop, agora se pode fazer um site responsivo, que vai dar conta exatamente de se adaptar ao tamanho da tela do usuário na hora da visita a esse site. Sempre que eu trato desse tema, me perguntam o seguinte: o design responsivo é 100% recomendado? Bom, essa é uma pergunta realmente muito difícil de responder. Porque o design responsivo, na maioria dos casos, tem uma relação custo-benefício muito boa, né? Mas ainda existem casos, no meu modo de ver, né, que otimizar não é o suficiente. A gente tem que realmente adaptar para a tela pequena, né? Então, é muito importante. Antigamente, a gente fazia um site normal, né, para o desktop e criava os códigos de redirecionamento para a tela pequena quando aquele site era acessado de um celular, por exemplo, né? Hoje em dia, com o design responsivo, isso não acontece. O código apenas interpreta o tamanho da tela e adapta o design a essa tela. O código é o mesmo código que responde aos tamanhos diferentes de tela, né? E isso é otimização para diversos tipos de tela e não adaptação. Existe uma discussão bastante antiga, né, que é essa discussão que vai tratar exatamente da adaptação versus otimização. Veja, quando a gente está falando de adaptação para telas tão diferentes como a gente tem hoje, por exemplo, eu vou botar essa imagem agora aí na sua tela, para se ter uma noção, né, da diferença do que a gente está falando, né? A gente vai ter aí, hoje, pessoas usando, por exemplo, monitores de 32 polegadas, até 42 polegadas se vê, né, algumas pessoas utilizando em computadores. E vai ver pessoas utilizando um celular, por exemplo, um BlackBerry, né, em que a tela é bastante pequena. Então, como com o mesmo código a gente vai conseguir fazer essa otimização, né, de sites tão diferentes? Por exemplo, uma imagem. Como é que a gente vai conseguir ter uma imagem com a excelente qualidade aberta em uma tela de 32 polegadas, né, e ter uma imagem leve para se abrir em uma tela de 3,5 polegadas? Isso é uma coisa bastante complexa, né? Certamente essa não pode ser a mesma imagem. A otimização não resolve esse problema, só a adaptação. É por isso que eu estou dizendo que depende muito se é 100% recomendado ou não. No meu modo de ver, não é 100% recomendado, depende da situação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um site como esse que eu coloco agora na tela para vocês.
Um site como esse, a otimização resolve completamente, né? É um site de conteúdo em que, a depender da tela que você está acessando, esse conteúdo vai se adequar ao tamanho da tela sem muito prejuízo, né? Apenas, se você está em uma tela aberta, ele vai ter, por exemplo, 3 colunas diferentes sendo montadas, né? Sendo impressas na tela do computador. Se você tiver, por exemplo, em um tablet, ele vai ter 2 colunas apenas sendo montadas, né? E se você tiver no celular, ele vai ter uma coluna só sendo montada e priorizando um conteúdo em relação a outro, né? Então, como se trata de um site de conteúdo, isso aí só é uma questão de priorizar o que vai ser visto em primeiro lugar, e etc. É uma situação que pode ter digamos assim, pode ser preocupante em algum aspecto, mas, digamos assim, talvez resolva com boa qualidade, e o custo-benefício disso seja bem razoável, né? Digamos assim. Mas, veja esse outro exemplo agora. Um exemplo de um fotógrafo, né? Que a matéria-prima dele é exatamente a imagem. Então, é muito importante que o site desse fotógrafo, quando seja aberto em uma tela grande, que essa imagem seja de alta resolução e que abra com excelente qualidade na tela grande, não com a imagem granulada, sem qualidade, né? Leve, digamos assim. Já quando ela vai ser aberta em um telefone celular, como é o exemplo que está na tela para vocês aí agora, né? Ela pode ter uma imagem com a resolução ainda com muita qualidade, porque a imagem é pequena, né? Mas muito leve, né? Essa imagem leve para carregar rapidamente na tela desse celular, porque é isso, na realidade, que quem está acessando esse site pelo celular quer. Contudo, é muito importante a gente chamar a atenção de uma coisa, né? Do ponto de vista da busca, né? Obviamente que um site que tenha um código só facilita muito o negócio da busca, digamos assim, né? Tanto que o Google, há pouco tempo atrás, um pouco mais de um ano atrás, simplesmente quase que forçou todas as organizações ou os donos de sites a terem um design responsivo ou estarem adaptados para o mundo mobile, sob pena de começar a sair das buscas, né, de quem fizesse através do mobile, das pessoas que fizessem através do celular, né? Ou seja, mesmo que você estivesse bem posicionado no Google, quando a pessoa buscasse no celular, não encontrava o seu site. Então, isso realmente foi praticamente forçar todas as organizações a se adaptarem a esse mundo. E o Google, na página deles, na página lá de desenvolvedor, tem a seguinte recomendação. O Google recomenda que os webmasters, ou seja, os desenvolvedores, sigam a melhor prática da indústria usando design responsivo. Ouçam o juízo de valor. Sigam a melhor prática da indústria. Eles determinam design responsivo como a melhor prática da indústria, oferecendo o mesmo código HTML para todos os dispositivos e usando apenas media queries de CSS para decidir como a informação deve ser renderizada. Ou seja, o grande, digamos assim, o grande protagonista desse processo, né, da web hoje, que é o Google, esse buscador que é de fato quem comanda quase todas as coisas da internet, né? A grande maioria das pessoas, quando entram na internet, entram pelo Google, tudo que fazem, buscam através do Google, tal, determinam, obviamente, alguns padrões de comportamento, alguns padrões mercadológicos, etc. Então, quando o Google diz que essa
é a melhor prática da indústria, isso é praticamente uma ordem aos designers e todo mundo, né? Porque ninguém quer ficar mal com o Google, né? Então isso é praticamente vira uma lei, né? O design responsivo é como se fosse uma lei. Mas no meu modo de ver, como eu disse, ainda é uma coisa muito mais voltada para a busca do grande gigante Google, né? Que é uma coisa muito, para eles, excelente. Imagine um motor de busca, buscar um site, né? Que tem um código só, independente do dispositivo que a pessoa está buscando, e o motor de busca ter que fazer a seleção entre o que é da plataforma mobile e do que é da plataforma www, para poder, web, né, para poder trazer a impressão correta para a tela do usuário. Complica muito, né, para o negócio do Google. É por isso, obviamente, que o Google recomenda o design responsivo. Veja, eu não estou fazendo aqui apologia contra o design responsivo. Muito pelo contrário, eu acho que é solução para a maioria dos casos, né, assim, empresariais e etc., terem o design responsivo por causa do custo-benefício, né, que você tem com isso. Com um código só, você dá conta de todos os tamanhos de tela, etc. É muito, muito interessante. Mas não é uma coisa realmente 100% recomendada para todos os casos. Porque, como eu disse, tem casos que o design responsivo não resolve 100%, né? Tá? Porque experiência de usuário é tudo, né? Então, se você é um fotógrafo, é importante que você tenha imagem de alta qualidade na tela pequena, mais leve, que independente da conexão que a pessoa tenha, ela consiga carregar suas fotos com boa qualidade. E é importante também que quando a pessoa esteja abrindo seu site em uma tela de 32 polegadas, a impressão daquela imagem saia com alta qualidade também, né? E não dá para resolver isso com design responsivo, né? Então é muito importante que a gente entenda, né, que o que vale a pena para o nosso negócio, ou o negócio do nosso cliente, se a adaptação ou a otimização para aquele caso em específico que a gente está pensando. Uma outra questão que sempre surge quando falamos em design responsivo é a seguinte: o que é melhor? Adaptar um site que já existe ao design responsivo ou fazer um novo site já responsivo? Bom, sem sombra de dúvida, se for um site simples, né? Se for um site, digamos assim, pouco complexo, certamente é muito melhor começar um novo site, né? Porque adaptar para um site responsivo é bem difícil, né? Porque muito provavelmente você vai precisar reconstruir boa parte do código do site, né? Ou, para ter pelo menos menos trabalho, você vai ter que utilizar alguns frameworks, né, que já trabalhem com design responsivo, que são estruturas de código já prontas, né, que trazem consigo algumas linhas já de programação em CSS, em JavaScript, HTML, etc., e que facilita o trabalho de desenvolvimento. Mas mesmo assim é um trabalho complexo, demorado e tal. Eu coloco agora na tela de vocês aí alguns exemplos de frameworks, alguns endereços que vocês podem procurar, frameworks que podem ajudar nessa tarefa, se você tem, né, algum conhecimento de programação em HTML ou alguma programação para web, certamente esses endereços podem te ajudar. A nossa aula sobre design responsivo vai ficando por aqui e agora convido você para a nossa próxima aula, otimizando o website para a tela pequena.